Alô, alô Brasil! Sim, começando mais um episódio do nosso Depois dos Boletos. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Augusto e eu tô aqui com meu sócio de podcast, Joãozinho. E aí, João? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Para quem está assistindo agora, são 5h15, a gente deveria ter começado alguns minutos antes. Espero que não tenha nenhum problema com o tempo. Estamos aqui com o Samuel que eu conheço há alguns anos já, né? A gente convidou o Samuca pra gente conversar, Samuel, que a gente vai deixar ele se apresentar, mas a gente convidou ele pra gente poder falar um pouco de finanças, falar um pouco sobre a nossa economia, que eu acho que tem bastante gente aí um pouco preocupada com o que vem acontecer. O Samuel, que atualmente está trabalhando no Banco do Brasil, vende alguns cursos na internet, principalmente como começar a investir, mas eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre ele, se apresentar, para eu não falar besteira aqui também. Fala pessoal, obrigado pelo convite em primeiro lugar para vocês. Meu nome é Samuel, então, funcionário do Banco do Brasil há mais ou menos uns 7 anos, agora completando quase 8, na verdade fecha 8 anos em agosto, né? Já passei por 2 cidades, na verdade, só. Eu vim de Taquari, fui nomeado lá e hoje trabalho em Santa Cruz do Sul mesmo. E estou há 2 anos na internet também, falando de finanças. Comecei ali em 2020, logo depois daquela pegada da pandemia, em junho de 2020. Agora fechando 3 anos. Então, hoje é basicamente isso aí. Agora estou falando de finanças, mais focado em economia brasileira, falo muito mais daqui. E no Banco do Brasil hoje eu trabalho na parte de valores, né, que não tem tanto contato com investimento, mas já trabalhei na parte de alta renda, já trabalhei pessoa jurídica também. O que é essa parte de valores? Boa. É uma dúvida minha. Somos dois. Trabalho com valores, mas o que é? Literalmente trabalhar na parte de valores, com dinheiro em espécie, né? Eu não posso dar muitos detalhamentos sobre o setor, porque realmente tem muito sigilo bancário nessa parte, mas a gente faz parte de numerário, às vezes até inclusive abrindo caixa. Mas agora a gente tem incorporado até negócios, né? O banco ele tem mudado muito para um estilo híbrido, então além da parte de valores a gente incorporou negócio. Então pode ser que eu mesmo, Samuel, esteja ligando para o cliente para fazer investimentos, porque também faz parte ainda que seja uma área de suporte operacional. Entendi. Pô, valores então quer dizer que é valores mesmo. É valores, né? dinheiro. É o dinheiro vivo ali no caso. Espécie, aquela coisa exatamente. toda. Pô, que massa, meu. E É uma área desconhecida. Eu acredito que tem poucas pessoas que conhecem essa parte do... Acredito eu, né? Eu desconhecia como que funcionava, tem bem menos, né? O pessoal conhece aquela parte de atendimento, que tu vai lá nas mesas, fala do cartão de crédito, fala dos teus problemas da conta, fala de quanto tem que transferir sim ou não, mas a parte de valores, como é uma área de retaguarda, acaba ficando longe do público. Entendi, um cargo bem, assim como todos do banco, é um cargo bem de confiança também. Confiança. Na verdade, eu me enquadro como caixa, né? Então, a minha confiança ela vai ali, só que o caixa tem outras funções de retaguarda que acabam sendo incorporadas. Entendi. Pô, e me conta mais um pouquinho dessa tua aventura no mundo digital aí que começou. Acredito eu que tenha começado tipo num surto de pandemia, assim como muita coisa que aconteceu. O cara tá em casa ali, já tinha guardado alguns projetos para fazer e tudo mais, e com o tempo um pouquinho mais disponível, vou começar a produzir conteúdo nesse mercado aí que tá crescendo tanto, muito nos últimos anos. Como é que foi esse início aí, e também o teu principal objetivo, né? O que tu busca trazer assim para as pessoas? Cara, é um negócio muito louco, porque eu, na verdade, eu estudava para concurso de nível superior na época, eu estudava para área fiscal, né? Então, meu sonho era ser auditor fiscal, meu dito sonho era ser auditor fiscal, mas não sabia que eu não queria isso para minha vida. E ali em fevereiro, março, quando eclodiu a pandemia, que eu vim para Santa Cruz do Sul, que foi quando eu consegui minha remoção para cá, que era um negócio difícil pra caramba, a minha irmã já estava há mais ou menos 1 ano na internet que fala de nutrição. E ela falava de nutrição há bastante tempo e ela dizia, meu Deus, alemão, tu tem que falar na internet. Ela me chama de alemão, né? Porque eu tinha cabelo branco, que nem um alemão quando era pequeno. Alemão, tu tem que falar sobre finanças na internet, porque eu acho que tem uma dicção boa. Na época eu comecei a gravar vídeo, eu achava terrível. Fala bem, mas era assim, era um negócio astronômico. Quando tu bota uma câmera na frente é outra história, né? Eu chego a passar vergonha aqui, 2 locutores de rádio. Sabe muito bem. E aí, na época, ela me encorajou. Eu disse, cara, quer saber de uma coisa? Ou tu faz, né? Eu vou me arrepender de não ter feito. Fui lá e fiz. Comecei a gravar vídeo, o pessoal teve uma reação boa. Aparentemente, tinha um conhecimento apropriado em termos de outras pessoas que já estavam na internet há mais tempo. Isso foi em junho de 2020. Daí começou a surgir demanda reprimida para aprender a investir comigo. Bom. Daí, como eu comecei a perceber isso, em janeiro de 2021 eu já lancei a primeira edição do Investindo do Zero, que é o meu treinamento de investimentos, que daí é justamente para que as pessoas aprendam a investir sem ser naquele negócio de comprar um sonho, de que vai ganhar muito dinheiro. Não,
do ponto de vista prático, como que funcionam as instituições financeiras, o que é tu investir numa bolsa brasileira, o que é investir numa bolsa americana, na prática, sendo realista. E aí tinha uma demanda reprimida para isso. E aí eu lancei a primeira turma. Aí tu ensina as pessoas, desculpa tudo. Não, vai tu lá. ensina as pessoas do zerão. Tipo, zero. Não sei como funciona, não sei nada. Tu chega a entrar na descrição das coisas, tipo assim, CDB, LCI, LCA, essas coisas para eles entenderem, ou vai um pouco... Ou é antes disso ainda? Porque antes disso ainda tem todo... Cara, o que tu quer fazer, como que tu vai investir, qual que é o teu sonho, na verdade, porque tem que quebrar aquela barreira, porque muita gente... Eu acredito que tenham pessoas, mas é muito a minoria, que vão ficar ricas com investimento. Cara, tu tem que dar vários tiros muito certos para realmente, de fato, ficar milionário com ações, né? Então, como que tu aborda quem é o teu público ali que entra ou se encaixa, sabe? Cara, o meu público é um público muito sensato. Muito sensato. Porque quando tu chega no meu Instagram, tu pode perceber que eu dou nas canelas de todo mundo que vem de sonho. Talvez eu venda menos por isso, não sei, nunca descobri, nunca vou descobrir provavelmente, porque não é o meu perfil, mas eu tento ser quem eu sou. E eu percebo que lá dentro do IZ, o pessoal que entra é um público muito mais sensato, que geralmente já tem algum poder aquisitivo. Porque é o cara que de fato tem patrimônio, ele não quer comprar um sonho, mas ele quer potencializar os ganhos dele dentro dos investimentos. E aí no IZ o que eu faço? Eu pego do absoluto zero, eu falo sobre partes básicas nas 2 primeiras aulas, hoje tem 11 módulos dentro do curso. Bastante conteúdo. São 11 módulos e daí tem mais estudos de caso e alguns estudos pontuais. Por exemplo, quando trocou o governo agora, que nós tínhamos governo de direita há 4 anos. O pessoal ficou assustado, naturalmente, quem votou na posição contrária. Eu, naquele momento, decidi fazer um módulo adicional para colocar para quem já era aluno, inclusive quem é da primeira turma, para aprender a investir no governo novo. O que mudava de diretriz? E no IZ eu faço isso. Nas 2 primeiras aulas eu pego do absoluto zero, na terceira eu já começo a complicar um pouco, e a partir da quarta só renda variável. Inclusive o cara que entrar avançado lá, ele provavelmente vai aprender bastante coisa. Porque daí eu pego o mais pesado possível que eu consigo, para que justamente ele aborde todos os níveis. Eu falo do zero ao avançado. Do 0, então quem sabe vai ficar entediado nas suas primeiras aulas, pula, vai para a terceira, que daí vai começar a ficar divertido. Divertido. Legal. E hoje tu grava na tua casa mesmo as aulas, gravou ali? Como é que foi esse início assim pra gravar o curso? Cara, foi um horror, porque... Imagina, não é fácil, cara. Foi um horror, cara, porque eu sou um cara das finanças, ex-concurseiro, e eu tive que aprender tudo esses parafernália aqui de tecnologia, porque no primeiro momento, o que tu faz? O João fala muito do mínimo possível, né? Do mínimo ideia viável. Como é que fala ainda, João? Mínimo produto viável. Mínimo produto viável. A minha ideia sempre foi essa, ir pra internet, investir no mínimo possível para ver se seria viável depois para colocar mais dinheiro. Então, para aprender sobre microfone, hoje eu até sei mais do que eu imaginava que ia aprender algum dia. Sobre microfone, sobre edição, sobre câmera. Aí o que eu fiz? Eu tenho um segundo quarto no meu apartamento, montei um estúdio, forrei com essas espumas aí de isolamento acústico, dava muita reverberação, botei carpete, fiz um fundo bacana e comecei a aprimorar. Tanto que quem entrou na primeira turma do IZ sempre fala, meu Deus, a diferença é absurda hoje. Cara, na época eu filmava lá, sei lá, era um iPhone 10 e daí tava com a lente meio gasta e daí o pessoal que confiou naquele momento, que pagou R$300 no curso, por exemplo, recebeu tudo atualizado hoje com outro nível de qualidade que custa 1.000. Não, total. Então, 997 o valor do curso. 997. O valorzinho da internet. Exatamente. Tá, mas deixa eu pegar um gancho aqui que tu falou, se tu quiser entrar um pouco nesse assunto, porque eu acho que é uma dúvida que eu até tinha comentado com o Tuto antes da gente começar. O que tu enxerga da principal diferença entre o governo direita e esquerda? Qual é a principal coisa que tu acha assim, cara, isso daqui eu faria diferente? Principal, assim. Pra nós não entrar em muito detalhe. Cara, é interessante, mas tu diz do ponto de vista de investimento? De investimento. Cara, investimento a gente tem que avaliar algumas premissas do tipo, existem setores que não vão ser influenciados, seja por esquerda, seja por direita. O setor elétrico é um deles, que tem um contrato muito amarrado por muito tempo, com reajuste inflacionário. E que talvez, inclusive, num governo de esquerda que tem um perfil que gaste muito mais, quando a gente tem um maior gasto público, a gente tem uma aceleração da inflação. Automaticamente essas empresas elas tendem a ser beneficiadas. Quando eu digo essas empresas, quais que eu digo? As duas lá de cima, que é geração de energia e transmissão. Se eu ficar indo muito longe, que vocês me dão um puxão de orelha, sim, tá? Não, pode ir. A gente começa na geração lá, quando está gerando energia, lá nas hidrelétricas, nas termoelétricas, passa pela transmissão, nos cabeamentos e chega na distribuição. Por que não se investe em distribuição, por exemplo, quando tem um governo de esquerda? Porque existe ingerência de preço, populismo. O cara que está recebendo a distribuidora, ele está tendo a conta na casa dele. O que o governo de esquerda ele quer? Ele quer beneficiar esse cara.
Ele quer que ele pague menos a conta de luz dele, porque é isso que vai ganhar o voto dele no final das contas. Então a distribuidora, ela tem um reajuste tarifário periódico que o governo pode ir lá e dizer, cara, vocês estão indo bem, não precisa reajustar mais. E aí a distribuidora ela sofre. Enquanto que a transmissora, que está só passando a receita por ela tem todo o reajuste, ela não precisa se preocupar com essa ingerência. Então, independente do tipo de governo que tiver, ela vai ter a receita reajustada. Então, transmissora e geradora para qualquer tipo de governo. Aí tu pega bancos, por exemplo. Cara, banco é ciclo de crédito. Banco é ciclo de crédito. No momento que o governo começar a conceder muito crédito, o banco ele vai ser beneficiado, mas a inadimplência vai aumentar. Aí tu tem que analisar banco a banco. Como que está a concessão de crédito dentro de cada um? Né? As principais diferenças são gastos. O governo de esquerda gasta mais. Aí tu tem que ver qual setor vai ser beneficiado com mais gasto. O de direita gasta menos, ele reduz a máquina pública. Qual que vai ser beneficiado por isso? Sim. Mas é gasto. Em poucas palavras, é gasto. Tu levantou uma coisa importante. Por exemplo, o banco, tu acredita que não vai ser prejudicado nessa transição de governo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, então o resultado, por exemplo, do Banco do Brasil que teve agora excepcional, tu acredita que, cara, é isso aí mesmo, daqui pra frente é pra frente. Cara, exatamente. O banco ele tem tirado leite de pedra até quando eu falo, cara, porque é um troço incrível os frontes de receita que eles têm inventado para substituir a parte de crédito. Porque, por exemplo, se a gente pegar agora em 2022, fechamento, a gente teve uma evolução de 17% na carteira de crédito. Cara, tu aumentar 17%, eu não tô falando de uma carteira de 150 mil reais. Bateu 1 trilhão. Então, tu evoluir 17% em 1 trilhão, isso é muita coisa. Agora, para 2023, a previsão é de 9%, um pouquinho menos, que ainda é muito bom. A inadimplência deve aumentar um pouco, só que as receitas também vão aumentar. Qual que é o medo disso tudo com a troca de governo, de falar da esquerda, vão meter a mão, aquela bagunça toda que a gente está vendo aí que está acontecendo. Sim. A troca de presidente do Banco do Brasil, eu entrei em 2015 no BB. Agora é minha 7ª ou 8ª troca de presidente. Troca a cada ano. Quase isso. É. Quase isso. A nomeação ela é constante. Então eu passei por caras como o Caffarelli, que há pouco tempo estava na Cielo, que era um excelente CEO. Teve caras como André Brandão, que era chefe da América Latina do HSBC, que foi para o Banco do Brasil, que era excelente. E teve caras como o Rubem Novaes, que não era cotado, que foi um nome pelo Bolsonaro, que na época até foi muito criticado. Eu mesmo critiquei o nome porque ele não era um cara de mercado. O banco não deu a mínima para isso. O resultado continuou vindo igual. Por quê? Geralmente as políticas estratégicas do banco são definidas para 2, 3, 4 anos. E, cara, se você soubesse exatamente quais são as métricas, como é que a DICOI, que é a diretoria de controles lá dentro, é tudo um absurdo. E não é o presidente que está lá que vai simplesmente chegar e mudar o negócio todo. E agora, o que a gente teve? Quando trocou, me perguntaram, meu Deus, Samuel, Banco do Brasil, porque é livre nomeação e exoneração, o presidente do banco. Os caras vão botar um troglodita lá dentro. Eu disse, cara, não importa. E aí, para surpresa de todo mundo, botaram alguém que apoia a esquerda, que é a Tarciana, e por cima a Tarciana era executiva da Brasil Seguridade, que ela foi responsável por liderar toda a parte de vendas. É um monstro, ele é um monstro. Ela é boa? Muito boa. E aí o que aconteceu? O banco vai continuar entregando resultado. Então se a empresa é top, cara, não importa, vai continuar entregando resultado e o que vai acontecer? A ação vai continuar performando bem, que é o que tem acontecido. Cara, a gente tá gravando esse episódio aqui dia 15 de fevereiro. É muito importante quando a gente fala de finanças. E saiu nessa semana o lucro do Banco do Brasil, né? Que foi de 9 bilhões de reais, o que é fantástico. O que é bom, né, João? Olha, não sei. Não, depende. não. Alguns meses atrás seria ótimo, agora eu já sou um pouco imparcial quanto a isso. Minhas ações, felizmente ou infelizmente, não estão lá. Mas isso me leva a um outro gancho também, que hoje ou ontem, acho que eu vi a notícia do Nubank, que era um outro tópico que eu queria trazer sobre os bancos virtuais, que pela primeira vez o Nubank teve um faturamento positivo. Se tu tem alguma opinião sobre os bancos virtuais, o que tu acha, qual é a grande diferença entre os dois, né? Porque querendo ou não, cara, os bancos virtuais, eles vieram, na minha opinião, e eu posso estar muito errado, eles vieram muito para aquela pessoa que usava o banco quase que uma vez por mês. Ela usava o cartão de crédito e usava o banco, sei lá, para transferir. Mas aquelas pessoas que, quero fazer, sei lá, quero uma carta de crédito, quero um cheque especial, etc., acabava indo para o banco convencional, o banco físico, né? Não sei qual é a tua visão sobre esses dois e também sobre o Nubank com esse faturamento que, para mim, foi ótimo, graças, depois de lutar muito. Estamos sempre aí. Cara, vamos lá. A principal diferença do banco digital para o banco de varejo hoje, atendimento. Tá? As pessoas elas começaram a usar muito o banco digital, ponto de número 1 por custo.
Sim. Né? A gente começou... Custo zero. Custo zero. A gente começou num período que existia só TED no Brasil. E a TED era um horror de cara. No caixa era R$24, o online era 12, 13, 14. E aí veio o Nubank e disse, nós não temos custo de TED, venha pro roxinho. E foi muito bacana, eles revolucionaram o mercado, foram pioneiros e se desenvolveram muito bem. Mas qual que é o problema disso? Se tu tem muito cliente, tu não cobra nada de ninguém, com o que tu ganha? O Nubank, basicamente, ele enfrentava isso. Então, qual que era a estratégia deles? Vamos crescer muito para achar vias de faturamento depois. Tanto que hoje eles têm mais de 60 milhões de clientes. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. E a Banco do Brasil também tem na casa 60 e poucos milhões de clientes. A diferença... Olha quantos anos, né? De vida. Exatamente. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos. E o Nubank tem quantos? Nem sei quantos anos está o Nubank. Uma década? Eu ia dizer, cara. Uma década? Mais ou menos. Anos. Eu acho que é mais ou menos isso daí. Nossa, isso é muito pouco. Só que o que acontece? O cliente que foi para lá, ele foi com a ideia de não pagar nada. Não tem nada de errado nisso, mas é um outro perfil. E aí, o Nubank, ele se apoiou nesse pilar de não vamos cobrar nada, e agora quando ele começou a cobrar algumas coisas, começou a ficar um pouco mais perigoso para o cliente dele que não queria pagar nada. E aí quando a gente olha para a ação, o que acontece? Do ponto de vista de ação, tu comprar um Nubank, ele pode te dar um futuro? Pode. Tu comprar um Banco do Brasil, ele vai te dar dividendo? Com certeza, e tu pode saber que ele vai subir em algum momento. Eu sempre gosto de usar o exemplo de jogador de futebol. É que nem tu comprar... Vamos dar o exemplo do Nubank. É que nem tu comprar um cara, uma promessa de 16 anos, que pode ter um contrato assinado com o Barcelona daqui a pouco, que pode dar muito errado, o cara pode ter uma lesão e não funcionar mais nada. Ou vocês podem comprar o MAP abaixo do preço. Que você sabe que o cara vai meter 3 gols no final da Copa. Essas são as diferenças. Potencial de risco e retorno. Então é basicamente isso que tu tá colocando na tua carteira quando tu investe. Essas são as diferenças. A minha cabeça faz assim, ó. Eu não estudo muito sobre isso, tô tendo uma aula aqui incrível. E espero que a nossa audiência também esteja aprendendo um monte. É que nunca vai ser uma coisa tão simples, por isso que eu acho que comecei a investir mesmo em 2016. E, cara, é um aprendizado constante, não termina nunca. Tu continua lendo, tu lê algumas coisas, em 2016 a minha cabeça era algumas coisas e eu não levava tanto em consideração. Hoje eu levo. Por exemplo, eu não pesquisava muito sobre LCI e LCA. Hoje eu já pesquiso. Hoje é uma coisa que eu acho interessante. Talvez não seja o melhor momento. Não sei, depende. Depende muito do que tu quer fazer, depende do tamanho, depende de quanto dinheiro tu tem para investir, depende do que tu quer fazer com esse dinheiro. Então, tem várias coisas que a gente continua aprendendo. Então, isso que tu tá falando, cara, pra gente também é... Querendo ou não, por exemplo, o próprio Nubank, ele pode dar muita surpresa ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja só uma estratégia esse lucro também. Pode ser que seja só uma estratégia. Na minha cabeça é isso que está acontecendo. Posso estar muito errado, mas... Cara, quantas pessoas não vão passar a comprar as ações para no próximo trimestre já ter uma decepção? Não sei. A gente nunca vai saber, na verdade. Pois é, para quem não conhece o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, aí, que tem o fundo da Berkshire Hathaway, ele investe pesado em Nubank, né? Só que quando a gente olha, por exemplo, uma das coisas que tu vê em empresa pequena, o que é? Que eu tive um problema grande na minha carteira, que foi a Neogrid. Eu comecei a investir no IPO da Neogrid, parei pela metade, porque vi que as coisas não estavam boas e elas foram de mal a pior. Qual que foi o maior problema? Que o Nubank tem distribuição excessiva de lucro para a diretora. Cara, tu vê eles distribuindo 800 milhões de reais enquanto estão lucrando 10, 15... Então tu tá vendo que o dinheiro tá indo pro bolso de poucas pessoas, não pro acionista. O acionista, ele vê isso, ninguém é cego, afinal de contas a informação é pública. E esses são um dos problemas. Esses são um dos problemas que eu vejo nessas empresas pequenas tech. Cara, perfeito. Eu tenho assim, do banco do varejo. Gostei desse termo que tu usou, do varejo. E do banco digital. Hoje ainda existe uma cultura muito forte, principalmente aqui do Brasil, em confiar mais no banco convencional. De tu poder ir lá, eu preciso conversar com alguém, preciso trocar ideia com alguém. Tu acha que o banco hoje ele deve muito a isso? Tipo, hoje, eu confio porque eu tenho aqui o meu atendimento presencial e eu sei que isso aqui vai ser fator decisivo para tantas gerações daqui para frente. Ou tu acha que a cultura do brasileiro, assim, vamos falar do Brasil aqui, tu acha que isso vai mudar alguma hora? Eu acho, vou dizer bem sincero, eu acho bem difícil da cultura do brasileiro mudar tão cedo, tá? Conhecendo nossa população, nosso povo e tudo mais, eu acredito então que a gente vai continuar com esse diferencial do presencial, decidindo muitas escolhas ainda. Tu sente isso aí também, tipo, das pessoas que chegam lá no banco
Tipo, eu preciso vir aqui, preciso conversar com alguém e tal. Existem 2 exemplos gigantes, cara. O primeiro deles é o metaverso, agora que as empresas começaram a fechar o metaverso porque não tinha contato humano. Então isso é um indício de contato físico. E o outro é que depois da pandemia nós tivemos uma redução de 40% das transações, por exemplo, em caixa. 40% em 2 anos. Imagina, o banco tem mais de 200 anos. E em 2 anos a gente reduziu 40%. Isso é muito. Mas o que acontece? Quando o cliente tem dinheiro de verdade no banco, ele vem até a agência. Então depende do tamanho do cascalho. Se o cara está preocupado de fato, ou se ele tem um investimento um pouco maior, fora da FGC, que é aqueles 250 mil, para quem não conhece, o FGC é uma instituição privada hoje do Brasil que cobra até 250 mil numa instituição no caso de quebra. Né? Ou seja, aquele cara que tem 400, 500 mil numa instituição, ele vai estar preocupado com o dinheiro dele. Só que se estiver num banco grande, muito provavelmente ele não vai estar. Então, as diferenças principais que eu vejo é que o banco digital, por mais que ele te ofereça um atendimento rápido e célere, tu talvez vai ter uma dúvida se ele vai resolver o teu problema. Tu ter a confiança de chegar na mesa do gerente, tu botar o problema e dizer, cara, resolve. É o Tuto que tá aqui para resolver, é o João que tá aqui para resolver para mim. Não é o atendimento saque número do protocolo 12, 14, 26. Sim. Entendeu? É diferente. Muda o jogo. E eu vejo que tem isso, inclusive, hoje com clientes mais novos. E o que geralmente muda é o poder aquisitivo do cara. Não importa se o cara tem 29, 30 anos, mas se ele tem um poder aquisitivo bom, ele gosta de ir no banco conversar com o cara para ter alguma opinião ou para resolver um problema. Eu boto fé, meu. Eu também, cara. Eu vejo essa do atendimento em si, do olho no olho, um diferencial muito grande, assim, pra tudo, sabe? Pra tudo. Né, Joãozinho? E aí? Não sei, é que eu discordo. Aí, ó, tá começando a pitar aí, ó. Ainda bem que a gente tem câmeras de backup, cara. Porque foi por isso que... Viu, Samuca? Viu o que a gente falou antes? Isso é tecnologia, cara. Porque, e é exatamente isso que eu queria ter antes falado do Nubank, tá? Porque eu sou uma pessoa que invisto no Nubank não por causa do banco, mas por causa de algumas tecnologias. Hoje, pra quem não sabe, e eu estudei muito tempo isso desde que eu comecei a trabalhar com tecnologia, todas as transações que são feitas no cartão de crédito tem 5 tipos de ganhar lá. Tem o banco, tem o gateway, tem a seguradora, tem várias pessoas que ganham nesse meio do caminho. E o Nubank desde sempre disse que queria acabar com isso. E inclusive eles acabaram de lançar um protótipo, não sei se já tem gente utilizando, onde eu e o João, digamos, seja um comerciante, tu vai ali, tu abre o aplicativo do Nubank e eu pago com o meu celular pro teu celular com cartão de crédito. Hoje, se vocês olharem esse problema em alguns supermercados ou restaurantes, vocês vão ver que eles geralmente têm 5 máquinas, 6 máquinas. Eles pagam por cada um desses pontos de venda e as taxas são as taxas que o banco decidir, que depois o gateway decidir, porque tem um monte de gente ganhando ali. Claro, existe um risco pela transação financeira, existe uns desenvolvedores que estão tudo ali por trás, mas eu acho que isso é uma outra coisa que o Nubank vai, cara, ele vai disruptar esse mercado que hoje é um monopólio. É um monopólio. Eu acho que o Banco do Brasil não... tem porque é tem a Cielo. Tem a Cielo. A Cielo é a correspondente, né, da parte de cartões. Tu sabe que essa coisa de maquininha de cartão é uma coisa que eu andei observando. Em todo lugar que tu vai, qualquer restaurante e tal, é uma marca diferente, meu. É que depende aonde que o mercado tá mais agressivo. Isso, por exemplo, aqui em Santa Cruz, eu vi muito a verde da Stone. Porque... A Stone tá botando um dinheiro federal no Big Brother agora, né? Tem isso também. Cara, a Stone, ela teve uma questão de pioneirismo que ela começou a centralizar muito mais bandeiras antes do que outras marcas. A própria Vero do Banrisul, por exemplo, eles deram um braço torcer antes para a Alelo. A Alelo é do grupo Cielo. E a Vero começou a aceitar antes do que a Cielo. Cara, o cliente chegava na minha mesa, na época eu atendia PJ lá em Itaquari, os caras chegavam e diziam, como é que vocês não aceitam? Eu disse, eu não sei, cara, eu não sei por quê. Não, isso era uma loucura, loucura. Bom, o Banri do Banrisul também é uma loucura, né? A quantidade de lugares que não aceitam, principalmente para funcionário público, né? Muito regional, né? O funcionário público, a maioria, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tem o Banri, ganha o Banri lá da prefeitura, qualquer que seja o lugar. E aí tu vai pagar, cara, não aceito. Como assim, cara? Então eu tenho que transferir meu dinheiro do teu banco para outro banco para poder pagar. Não faz sentido. Então tem umas coisas que são muito fora da casa. E isso é um dos motivos. Outras coisas que eles fizeram, que eles também foram pioneiros, foi algumas questões de cashback que eles fizeram, outras... Agora a XP também faz, o Banco do Brasil eu não sei se faz, mas... vou lá, vou pagar no posto Shell, acho que é. Sim. Vai lá e seleciona e tu vai ter um cashback daquele valor. Que é o bom Black Friday, né? É o dobro é a metade do dobro do preço. É isso. Se você botar na ponta do papel, é exatamente isso.
Mas enfim, esse é um dos motivos porque não é o banco, é a tecnologia por detrás do banco, sabe? Eu acho que tem muita coisa ali por detrás que a gente ainda vai se surpreender. E as jogadas de marketing? O marketing do Nubank, pra mim, Ele é bom. ele é de ser admirado em algumas coisas. Ué, a assim, que eles Anitta tá trabalhando lá ainda? Não sei. Acho que ela saiu do Que fim levou isso aí, né? que tava numa moda que os famosos estavam virando... Não é imperador, é... Embaixador. Isso aí. E tal. E aí era um jeito deles ganharem dinheiro Sim. sem ter Ela que, vai, de fato, aportar. como é que é? Auxiliar nas decisões da empresa, não sei o que meteram. Sei lá, nunca mais vi. Mas eu acho que ela saiu. Acho. Não tenho certeza. Também acho. Cara, vamos falar um pouquinho de investimento. A gente até anotou no nosso quadrinho, na nossa colinha aqui pra gente não se perder. Por onde vocês querem começar? Não. Eu acho que a gente já andou falando ali de algumas coisas, nós já falamos do curso. A gente pode falar mais do curso, mas o que é? Eu ia dizer porque o Samuca, a gente, quando ele chegou na sala, ele falou assim, cripto, esse eu falo em 10 segundos. Pô, dá pra falar de cripto também, vai. Eu acho que vocês têm que chamar o Augusto Bax aqui, cara, pra dar aula pra vocês, tá? Não, mas eu não digo de aula, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não estou dizendo que é tendência, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu esperei dar um boom, eu comprei cripto, me arrependo até hoje, mas continuo tendo na carteira. Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, mais por causa da facilidade de algumas coisas. Mas por que eu invisto? Nem eu não sei, cara. A verdade é essa. Eu invisto pra, tipo assim, cara, eu não quero ser a pessoa que vai se arrepender depois que tava fora. Então... Como é que o banco tradicional vê essas inovações assim? O banco incorporou, ele viu que não tinha mais opção de deixar de fora. Se não deixar de vender. Não tinha opção, não tinha mais opção. Chegou um momento que o banco vinha resistindo. Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, 2019, 20, 2019, a pandemia mudou tudo, né? Sim. Em 2020, tu via JP Morgan, Morgan Stanley, tu via Goldman Sachs, os bancos grandes internacionais, e tu via Banco do Brasil, Itaú, todo mundo rechaçando criptomoeda. E usando sempre o mesmo argumento, que eu acho que em parte faz sentido, mas é que nem a história que o João falou. Às vezes é melhor a gente pagar para ver né, do que tá fora. Que não tinha fundamento. Que o que sustentava era a ideia. Quando tu tem uma ideia e não um fluxo de caixa, geralmente aquilo ali só se mantém enquanto tem novas pessoas entrando, certo? Só que a partir de 2020, como eles começaram de fato a ver mais pessoas aderindo e países incorporando como meio de pagamento, como a gente viu em El Salvador, pô, os bancos, espera aí, tem uma fatia muito grande de mercado que a galera tá pegando, tá botando dinheiro e a gente tá deixando passar. Aí parece que do nada todo mundo começou a aceitar. Todos os bancos grandes começaram a criar algum tipo de meio de investimento. Começaram por ETFs, né? Que é um fundo que replica algum índice. Que daí criaram lá um mexidão, botaram Bitcoin, botaram Ethereum, botaram Cardano, botaram uma leva de produtos dentro de um só e disseram para a população, agora nós temos criptomoedas no Banco do Brasil, no Itaú, no Santander, no Bradesco. E todo mundo começou a comercializar, para justamente pegar aquela fatiazinha da administração. E teve saída, teve muita saída. Daí os bancos incorporaram. É que eu imagino que assim, aquela pessoa que é investidora no banco, se o banco não falasse, cara, investe, aquela pessoa não ia investir. Mas poderia existir aquele amigo que fala e ela começa, tá, mas por que o banco não tá? Eu vou por fora então. E aí o banco tá deixando de ter aquela fatia, querendo ou não, que, cara, vai ir para alguém. Então é melhor que o banco ele absorva aquilo lá do que deixe de fora. Com certeza. Foi o que começou a acontecer, né? Que nós tínhamos, por exemplo, as corretoras que já tinham a diferença de não ter corretagem, que nem o Nubank, né? Não tinha custo de TED, o pessoal foi pro Nubank. Não tem corretagem para compração, nós vamos para corretora. E aí o banco disse, opa, peraí, nós estamos perdendo o mercado das duas pontas, alguma coisa nós temos que fazer. E aí eles começaram a incorporar os produtos também, porque eles tinham que oferecer. É muito mais fácil tu ofertar para o cliente, por mais que ele pague um custinho de corretagem, já tendo dentro de casa. O cara não sai dali, é cômodo. Não precisa fazer um cadastro novo no aplicativo. Não, é que nem uma empresa. Pensa, vocês têm uma empresa, vocês têm uma folha de pagamento com um banco, vocês não vão ficar mandando dinheiro para outro, ficar fazendo transação. Pô, já tem a folha de pagamento com os caras, já tem um fluxo de caixa ali, faz tudo ali, né? É um exemplo. Perfeito. E falando de inovações e tudo mais, principalmente dessa parte de adaptação do banco, dos bancos de varejo para as tendências. Né? No nosso último episódio aqui, que foi ao ar semana passada, a gente falou sobre esportes e games, né? Virtual. E o Banco do Brasil tá nisso aí, né? Comprou essa ideia, patrocina, apoia e, cara, é um puta mercado para se estudar isso aí também, né?
Mexe muita grana. Eu não vou saber falar exatamente quanto que movimenta. Não sei se vocês comentaram sobre o valor de mercado, do quanto que movimenta, de quantos bilhões no Brasil. O mercado do e-games hoje supera muito mais o mercado do cinema, por exemplo. Muito mais, infinitamente mais. Cara, assim. E o banqueiro, ele tá vendo tudo isso. Tá vendo? O banqueiro não é bobo, cara. Ele tá vendo tudo isso. Tanto que o Banco do Brasil, eu até falei pra vocês antes da gente entrar aqui, né? Tava nos bastidores ele fazendo café. E eu disse, cara, uma vez por semana a nossa intranet tem alguma matéria sobre esportes. Dos caras patrocinando, dando incentivo, colocando o nome da marca junto, porque sabe que não tem mais volta. Então, cara, hoje o Banco do Brasil, ele tem uma sede dentro do Vale do Silício, junto com as empresas que todo mundo conhece, que é Apple, Google, para fazer pesquisa de tendência. Então, o Banco do Brasil está dentro do Vale do Silício. Que massa, e se vocês pegarem, inclusive, por exemplo, a BB Seguridade, só a BB Seguridade investiu quase 600 mil. Quanto é que foi o faturamento do Nubank? 1 bi? O faturamento eu não sei, só vi o lucro que foi de 58 milhões. Pois é. A BB Seguridade, que é 33% responsável do resultado do Banco do Brasil, investiu quase 600 milhões em pesquisa. Em pesquisa. Só em pesquisa para tendência tecnológica e cruzamento de dados. Cara, só para trazer aqui os dados, ano passado, 2022, o valor foi de 175 bilhões de dólares o movimento. E para esse ano é para chegar em 200, ou seja, R$1 trilhão. É muito grande. É muita grana. É muita grana. É muita grana. É muita grana. E aí, pô, além do Banco do Brasil patrocinar, tá dentro, cara, tá trazendo a nova geração pra dentro do banco. Aí tu foi no principal ponto, não só da receita, mas é a questão de rejuvenescer a base de clientes do banco. Tá Perfeito. no meio ali. É isso, e é isso. Isso tem sido muito comentado. É. Porque senão, cara, daqui a pouco o banco ficaria sem clientes. Mas tem trazido essa galera. É uma excelente visão pra renovar a faixa etária da galera que tá chegando agora, que vê propaganda bonitinha do roxinho, que vê não sei o que e tudo mais, mas daí quando vai lá no campeonato de CBLOL, quem tá patrocinando é o Banco do Brasil. Exatamente. Entendeu? Daí, pô, os caras... Essa é a estratégia, e é por isso que eles estão investindo, né? Porque tem que trazer essa galera de alguma forma. E como que vai ser? Cara, vai ser pela imagem. Eu tô patrocinando os jogos de vocês, e aí? Tem que ter uma troca, né? Teu atleta preferido lá, quem tá patrocinando E pra quem fala de Banco do Brasil hoje, vocês devem ter um pouco dessa imagem ainda, por mais que a gente não tenha a faixa etária dos 50, 55, é aquela instituição grande, sólida, né? Sim. E aí isso afasta um pouco o público jovem, e a gente sente isso. Então eles estão tentando mudar bastante. Tanto que se vocês pegarem aqui, cara, se vocês pegarem o início do aplicativo do Banco do Brasil, agora é uma foto descolada aqui de alguém surfando, alguém andando de skate, né? É isso. Sim. Até acho que não vai carregar aqui dentro. Mas é isso. Não pega o trecho. É isso. Como é que é? Como é que é? No bunker. No bunker do João aqui não pega o 3G. É estratégia. Mas, pô, isso é muito... Cara, é atualização, meu. Não adianta. Banco, né, a gente fala conservador. Cara, não existe, meu. Os caras estão toda hora estudando e vendo... Ninguém é bobo, né? O banqueiro não é bobo que nem tu falou agora. O banqueiro tá vendo tudo isso. Tá vendo tudo isso. E bem antes do que a gente perceba. Né? É isso. Já lança a próxima tendência pra nós, hein? Então... Só pra nós ficar ligado. Eu só queria trazer uma coisa que a gente nem anotou aqui. Agora que eu tava pesquisando os negócios no Nubank, eu vi. O que tu acha, antes de eu perguntar o que eu acho que o banco deve achar sobre NFT? Porque eu acho que essa ainda é... eu acho que é pior do que a própria cripto, sabe? Eu vejo muita gente, principalmente pessoas que eu sigo e que eu vejo falando, parece que elas estão mais tentando surfar uma onda do que de fato conhecem como que funciona e, enfim, trabalham com o NFT de uma forma Eu acho que é aquela parada séria. Da ideia que tu falou, né? Cara, eu não entendo bulhufas de NFT. Cara, na verdade, quando surgiu isso, obviamente eu comecei a ler pra tentar me inteirar, porque as pessoas ao natural foram começar a me questionar. Sim. Mas eu, Samuel, não consegui chegar a conclusão nenhuma até certo ponto de que seria uma ideia, que tu estaria comprando uma ideia ou de que tu estaria comprando algo com esperança de valorizar. Era isso. Inclusive, ele não tinha nem aplicação prática muitas vezes. Exceto algumas NFTs, por exemplo, que eu vi. Tinha um exemplo de uma NFT do Starbucks, que tu comprava NFT por valor X e tu tinha direito a não sei quantos cafés. Um exemplo. Aí tu tinha algum tipo de valor agregado, mas aquilo ali era muito fácil de tu tangibilizar e fazer um cálculo. Agora, aquelas outras NFTs que foram vendidas a milhões de dólares, teve uma lá, o cara postou não sei quantos dias da rotina dele a 60 e poucos milhões de dólares. Isso.
A ideia tinha muitas NFTs, inclusive essas. Bom, Neymar tomou um tufo com NFT. Aqueles Bored Apes lá, os macaquinhos, eu acredito por exemplo. que ele não deve estar muito preocupado com os milhões que ele perdeu. Não. Mas, por exemplo, eles falavam muito desses Bored Ape, que era do macaco e tudo mais. Que isso aí tu poderia usar os donos desses NFT iam ter festas particulares, iam poder se encontrar, ia tipo virar um encontro de pessoas com muita grana, desculpa, tipo... Cara, deixa eu ler essa matéria. Na época, o atleta desembolsou 1,1 milhão de dólares, ou seja, 6 milhões de reais. De lá pra cá, no entanto, o mercado de NFTs esfriou. Hoje os ativos digitais estão avaliados em cerca de 1 milhão de reais. Ou seja... 5 milha. Pra ele não fez muita diferença. Cara, ele perdeu 3 semanas da vida dele, pá. Eu acho que foram algumas horas. Tá, pode ser também. Olha, se fosse o Cristiano Ronaldo, eu diria que uns 3 dias ele perdeu. Que loucura, cara. Foi uma febre, meu. Foi uma febre. Eu acho que é uma ideia que não se sustenta. Exatamente. E aí, se ele tivesse comprado o Banco do Brasil, por exemplo, ou Taesa, ou qualquer outra construtora, tinha dobrado o valor. Pô, tu sabe que eu vi uma do Warren Buffett esses dias, porra, uns memezinhos que eu vejo aí e tal, mas não era um meme, né? Eu acho que, não sei quem compartilhou, que era uma foto de uma casa, né? Warren Buffett, em 1970, comprou essa casa por 65 mil dólares. Hoje essa casa vale 700 mil dólares. Pô, o cara investiu. Mas se ele tivesse investido esse dinheiro na empresa que ele tem um monte de ação, ele teria 9 bilhões, não sei o quê. Sim. Então, tipo, é foda, né, meu? Mas é aquela de tu não botar todos os ovos numa cesta só, né? O que acontece? A NFT, eu até falei na época, cara, se vocês querem se aventurar, não tem problema você se aventurar. Tem gente que fala do dinheiro de pinga, né? O investimento é a coisa mais comum. O dinheiro de pinga. Eu tenho 300 reais aqui, eu não vou usar, cara, tá tudo tranquilo. Cara, tu quer brincar, tu vai estar jogando. Se tu não consegue tangibilizar a ideia por trás, ou se ela não tem aplicabilidade prática ou geração de caixa, tu tá comprando uma ideia. Tu tem que saber disso. E uma ideia, ela pode simplesmente desaparecer. Uma ação pode quebrar, uma empresa pode quebrar, só que com um fluxo de caixa positivo isso é muito mais difícil de acontecer. E aqui eu tô falando de 2 extremos, é o cara extremamente arrojado e extremamente conservador. Quem tem o perfil, cara, a nossa galera, a galera nova quer comprar, beleza, mas tu tem que saber que aquilo ali pode virar pó e pode virar pó muito rápido, sem tempo de reação. Muito rápido, bem isso aí. Eu tava bem por dentro do joguinho, inclusive perdi dinheiro no NFT, não é uma coisa que eu me orgulho de falar, mas é o melhor jeito de tu aprender, querendo ou não, sobre investimentos e tudo mais, é ou tu te dando bem ou, né? E, cara, nós entramos lá num joguinho e simplesmente os desenvolvedores do joguinho, porque, tipo, tu entra no joguinho, daí tu entra no grupo do Telegram, que tá todo mundo tá voltando. E, cara, começou a rolar. Os desenvolvedor, tudo inverno chinês, os caras estão tudo de férias, foram tudo pra Dubai. O NFT já, porque os caras não estão lá trabalhando, estão de férias. E aí, cara, daqui a pouco, por especulação, o joguinho simplesmente acabou, velho. Os caras não voltaram mais, o desenvolvedor não voltaram pra trabalhar e tudo mais. E os malucos desesperados no grupo. Fiz empréstimo pra comprar NFT. Meu Deus. E agora, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Os caras simplesmente sumiram, são irresponsáveis. Irmão, os caras estão lá na China, lá no Japão, não sei o que, onde é que eles estão. E esquece, meu. Esquece, tu perdeu teu dinheiro porque tu embarcou numa ideia. Entendeu? E cara, falando agora de investimento, é uma coisa muito cultural. Tu vive nesse meio. E que é do investimento do brasileiro, né? Daquela recompensa ao curto prazo. Cara, o que a gente... Se tu conseguir puxar aí o número de brasileiros que investem em apostas esportivas, tá? Eu quero saber esse número também. Vezes o número de pessoas que investem, tá? Cara, eu acredito que é uma coisa de mais de... Deve ser mais de 10 vezes, cara. Não, muito mais. Olha, muito hoje em fundos imobiliários a gente acabou de bater 2 milhões, né? Que são são um dos veículos de investimento mais populares que a gente tem em renda variável. 2 milhões de pessoas. A gente tem quantos milhões de habitantes? 200 e tantos milhões? 200 e poucos. Não chega a 1%. Estados Unidos com 45%, 50% da população investindo em renda variável. Então, cara, realmente, eu quero saber quanto que é em aposta esportiva, né? Eu acho que é... Só que o nome já fala. É aposta, É né? aposta. É aposta, não tem nada a ver. Confundir aposta esportiva com investimento é um erro muito grande. Não existe. É um erro muito grande, não tem nada a ver. É loucura. E existe muito essa nossa cultura do retorno imediato.
das coisas. Isso é uma coisa quando as pessoas entram, agora até puxando um gancho, quando as pessoas entram em bolsa, a gente tem a cotação todo santo dia lá aparecendo, o mercado abre às 10, fecha lá às 5 horas, dependendo se é horário de verão ou não. E as pessoas, elas têm a tendência de ficar acompanhando aquele valor, de achar que as coisas têm que se mexer no curto prazo. Só que muitas vezes o preço da ação ela não acompanha o lucro no curto prazo. Esses movimentos eles não estão associados. Não tem como tu pegar o Banco do Brasil, que tem mais de 2 trilhões em ativos, e tu ficar pegando a cotação dele todos os dias. Aquilo não vai fazer sentido no curto prazo. A gente não teve uma valorização, uma desvalorização do banco em um dia. A gente teve uma oscilação natural de volume de compra ou de venda, que é o que movimenta o mercado. Só que a pessoa, quando ela entra hoje, ela olha o preço da ação. Hoje eu comprei a 33, amanhã está 32,90. Meu Deus, estou perdendo dinheiro. Quando eu entrei, comecei a investir em ações, eu era esse cara aí. Todo mundo é essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Eu, em 2015, eu pagava R$20 de corretagem, por investimento. E eu era essa pessoa. E eu aprendi tomando R$1.000 de prejuízo na Natura. A ação caiu, eu me apavorei. Eu disse, meu Deus, até tinha exame médico naquele dia. O médico tirou minha pressão. Foi questão de 10 minutos depois, eu estava com a pressão alta. Ele perguntou, tá tudo bem? Eu disse, não, perdi dinheiro na bolsa. Perdi dinheiro na bolsa. Jura, a história é verdadeira, tá? E aí, o que aconteceu? Cara, naquele momento eu disse, cara, mas peraí. Eu perdi o dinheiro, mas a empresa mudou. E aí, depois de, 3 semanas, a ação voltou. Eu teria ganho uns 2, 3 mil reais. E aí eu disse, cara, eu fiz tudo errado. Por quê? Porque os números da empresa não mudaram, eles não mudaram. E aí que eu comecei a aprender a investir. Em 2015 para 2016 eu comecei a investir em índice americano, porque começou a fazer mais sentido. E aí que as coisas começaram a funcionar um pouco melhor. Tem aquele ditado lá dos investimentos que tu só perde quando tu vende, né? Sim. Se tu não vendeu, tu não perdeu. Tá ali tuas ações, ela pode voltar. Isso pode ser relativizado ainda, né? Porque quem está em Americanas hoje, que está lá com prejuízo de 500 bi em recuperação judicial, já perdeu o dinheiro se não realizou, porque não teve coragem. Ali já era, né? Então a gente tem que ser realista nesse ponto. Jeito. O que importa é tu analisar o fundamento da empresa. Sim. É isso. E hoje o que acontece também, muito por causa da troca de governo. Agora uma pergunta assim mais de leigo, né? Acontece muitos pronunciamentos, muitas coisas dos políticos e tudo mais que causam muito burburinho, às vezes muito mais burburinho do que realmente fatos. E isso acaba afetando muito a bolsa. Cara, é um jogo de desesperado, faz sentido, o presidente falou uma bobagem lá, vamos vender tudo. Como é que tu pode tranquilizar ou não aí o pessoal quanto a isso, cara? Ele tem todo esse poder mesmo de mudar toda a história do jogo com uma fala meio polêmica, assim, como é que... Cara, a história ela não se repete, mas ela rima. Essa frase é bem manjada de mercado e eu gosto de usar ela porque a gente não precisa analisar para o governo agora. Nós já tivemos quantos? 14 anos de esquerda? Foi 14? Foi de 2002 até 2016. Até 16, então foram 14 anos. Nós tivemos 14 anos para aprender. 14 anos para aprender. E o que nos disse? Que eles não conseguem fazer as loucuras que o mercado precificou como negativas. Não conseguiu. Existem empresas que estão mais sujeitas. Aí tu tem que avaliar quais que são as empresas que de fato elas estão mais sujeitas a menos controle e de fato tem algum problema. Daí a gente volta para o papo do início, né, do podcast, que era justamente o que vai ser afetado sim ou não. Tem muito barulho? Tem muito barulho, mas tem algumas empresas que estão simplesmente protegidas a qualquer barulho. Só que elas vão perder valor de mercado igual. E é nesse momento que tem oportunidade. Agora a gente teve o caso do Bradesco, que já vinha com o mercado fazendo muito barulho mesmo. As ações já vinham caindo, para ajudar teve a provisão toda das americanas. Ele foi para um preço que eu considero absurdo de barato. Absurdo de barato. Foi a minha primeira posição há algum tempo que eu tirei dinheiro de renda fixa para aumentar a posição em bolsa. Porque eu não vi essa oportunidade desde o Banco do Brasil a 26. Hoje está em 42, 43 reais. Então, isso que tem que avaliar. Vai mudar o que na estrutura do banco? O governo de esquerda, eles falando de moeda única ou eles falando, sei lá, que quer unificar a moeda com o país da América país do Latina? Mercosul. Não vai afetar em nada. Não vai afetar em nada nesse momento. Não. Só para vocês saberem os dados, tá? Eu não achei da aposta esportiva. Tá. Mas eu achei, vamos lá, a gente tem 215 milhões de habitantes. Uma outra coisa interessante, 154 milhões de pessoas apostaram na loteria ano passado.
Cara, isso aqui eu tenho... um dos meus primeiros vídeos no YouTube que bombou foi a minha crítica à loteria. Que eu mostrei quanto dinheiro meu pai poderia ter no banco se ele, todo o dinheiro que ele gastava na loteria ele tivesse investido em renda fixa. Isso não foi uma crítica à loteria, isso foi uma crítica ao teu pai. Não, foi uma crítica ao meu pai que depois eu recebi várias mensagens, uma galera muito braba, alguns falando... A minha família tinha casa lotérica, tá? E um outro dado... Só pra te contextualizar. 150 milhões de clientes. Tá, um negócio. Tá maluco. E um outro dado bastante importante da CNC do ano passado, não, de 2021, apontava que 68,2% da população tinha algum tipo de dívida. Cara, Bastante coisa, né? isso é muita coisa para uma população que joga na loteria e não investe em ações, cara, porque é bizarro. Hoje tem quantas pessoas... E aposta pra caralho. Na Bolsa Brasileira? Eu tinha... Pouco mais de 2 milhões. Cara... Isso é muito pouco. Pouco mais de 2 milhões. É bizarro. É um negócio... Isso que nós evoluímos de 2016 de 200 mil para 2 milhões agora. Então multiplicou por 10. Isso, cara, isso principalmente se deve a trabalho de pessoas como tu. Tipo, que começou ali no YouTube a falar mais, a educar mais, tipo, por livre e espontânea vontade, começaram a divulgar mais, vender conteúdo. E o desconforto da renda fixa, porque a gente tinha uma taxa de juros básica lá em 14% que caiu a 2%. Então o cara que tinha dinheiro no banco começou a render 2% e disse, cara, meu dinheiro tá parado, tô perdendo pra inflação. E aí a gente teve um IGPM lá em 30% em 2020, a inflação dos aluguéis, né, o IGPM. Sim. E a gente teve um IPCA, que vai mudar basicamente tudo, que é alimento, que é transporte, que é educação, que é saúde, em mais de 15%. E aí o cara ganhou 2 no banco e disse, não, peraí, eu vou ter que mudar minha postura ou meu dinheiro daqui a uns 3 anos não vai estar valendo mais nada. E aí a galera se viu obrigada a começar a ir em bolsa. Boa. Ou era isso ou eu tinha que investir em pequenos negócios, que foi porque muita empresa pegou e tirou dinheiro de caixa e começou a comprar empresas adoidadas. Um exemplo, minha querida Magalu, que vamos morrer abraçados. Não vamos morrer. Está lá, continuamos investindo. Mas todo mundo tem esse pozinho na carteira, né? Todo mundo tem esse pozinho. Um pozinho na carteira. Todo mundo tem esse pozinho. Eu falei que o dinheiro da pinga ele tava presente. Sempre tá. Mas, sabe, deixa eu perguntar uma coisa aqui, que também é uma pergunta, não acredito que tu fale sobre isso no teu curso, mas cara, quando vender uma ação? Tipo, que nem tu falou, pegou... O que foi? Não, eu tenho uma boa que eu escutei do Warren Buffett muito boa, mas vou deixar o Samuca falar. Que tu pegou BB a 26 e agora tá 40 e poucos. Sim. E aí? Cara, assim, existem... brasileiro desesperado. Não, fantástico. Essa pergunta é fundamental, que as perguntas básicas é quando tu compra e quando tu vende. Geralmente a avó do cara fala assim, compra na baixa e vende na alta, né? Todo mundo vai falar isso. Só que, cara, eu dentro do IZ, por exemplo, que eu investi do zero, eu subsegmentei em 6 tipos de empresas diferentes, porque existem critérios diferentes para tu vender cada companhia. Existe uma empresa cíclica, que ela vai passar por ciclos econômicos de alta e baixa, aqui no Brasil a gente é campeão para ter isso, que um país em desenvolvimento, horas nós estamos bem, ora nós estamos mal. Diferente de uma economia em desenvolvimento, que se tu pegar um gráfico dos Estados Unidos, tu vê que é um crescimento constante, fazendo efeitos X, tirando agora 2020, que a gente teve uma inflação muito alta, né, que foi muito atípico, pandemia, né, foi muito diferente, que cresce numa perpetuidade a 9,5%, 9,8%, 10%. É muito diferente o cenário de investimento, então o momento de venda é diferente também daqui para os Estados Unidos. Mas se a gente falar de cenário Brasil, eu subsegmento elas basicamente em 6 estruturas, que são ações cíclicas, são ações em desenvolvimento, ações em recuperação, ações de confiança. Tem mais 2 ali dentro. A gente poderia falar 1 hora só sobre quando vender cada tipo de companhia. Eu tenho uma aula específica disso que é mais de 1 hora. Mas se a gente for encurtar para uma frase, é quando ela perde os fundamentos. Só que fundamento, dentro de cada um desses subsegmentos, é uma coisa. A empresa cíclica, vamos pegar a construção civil. Cara, todo mundo conhece um pouco de construção. Todo mundo sabe um pouquinho. Todo mundo sabe que um apartamento na planta, tu pode ter um potencial de alto. Quando que a construção ela é complicada? Quando tem menos crédito no mercado e juros mais altos, que a gente está vivendo agora. Então a gente está passando por um ciclo negativo da construção civil. Então para te investir nesse tipo de empresa, o momento de venda é quando? O momento de venda é quando tu pensa que os juros vão começar a subir. Porque daí tu sabe que lá na frente vai começar a reduzir o crédito, vão começar a reduzir os lançamentos e vai começar a ficar mais difícil das pessoas que já tinham um contrato começar a pagar. Então tu antecipa. Quando é o momento de compra? Agora que o juro está caro, as empresas estão no pé do chinelo, estão valendo muito pouco. E aí tu tem que esperar esse ciclo reverter. É assim que tu avalia uma empresa cíclica. Então tu vai vender quando? Quando ela estiver no melhor momento possível. O banco
O banco é a mesma coisa. Tu vai vender ele quando tu tiver com expectativa da inadimplência começar a subir. Eu, Samuel, falei no meu Instagram, não sei se há quanto tempo vocês me acompanham, se me acompanham sim ou não, mas eu, em junho do ano passado, eu pivotei a carteira. Eu vendi tudo que eu tinha de banco. Tanto que Bradesco saiu naquela ocasião, porque o índice de inadimplência no Brasil, pelos dados do Bacen, eles estavam em torno de 4%, flertando para começar a subir. Então, se tu tem esse indício, uma das principais contas dentro do balanço do banco é a PDD, que é a provisão de devedores duvidosos. Quando aquilo ali aumenta, é despesa na veia. Vai cair o lucro, vai cair a prestação. Então eu me blindei. Naquela ocasião vendi o Bradesco em 20 e poucos reais, 20 para 21. Hoje temos ação a 13 porque aumentou a PDD. E isso é natural do ciclo do banco. Então, cada tipo de empresa diferente, existe uma avaliação para tu dizer ela perdeu o fundamento. Mas em resumo é quando ela perde o fundamento ou ela dá indícios que ela pode perder o fundamento. Cara, bom demais, mano. Bom demais. Daí vendeu ali o Bradesco por 20 e poucos, agora tá valendo 13. Daí o que importa? Não é só tu recomprar a empresa pelo preço. Também se isso, vai... mas o porquê ela está em 13? Ela está em 13 porque ela provisionou demais. Mas qual que é a perspectiva? Cara, a perspectiva é ela voltar para a média histórica, como todos os bancos sempre fizeram, que eles tinham o nosso lobby aqui no Brasil, a gente sabe, isso não é novidade, não é escondido de ninguém. E se ela voltar para a média histórica, eu não estou falando de nada perfeito, só se ela voltar para a média do que ela sempre é negociada, ela vai voltar para casa dos 19,70. Que é 9 vezes o lucro que ela vai ter quando tirar a previsão agora no próximo trimestre das americanas, que é em torno de 5 bi. É isso. Coisa boa. Agora eu só faz muito sentido pra mim, faz muito sentido pra mim. Mas não é que nem a gente... Faz mesmo. Eu brinco com o pessoal aqui do escritório que começou a investir. Eu falo, cara, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Só que tu tem que entender número. Número por quê? Porque, cara, no fim é número, é matemática, não tem mistério. Tem as empresas que são exceção? Tem empresas que é exceção. De fato é exceção e é nessa exceção que tu vai ficar milionário se tu botar muito dinheiro. Que é um tiro na lua. No fim é um tiro na lua, né? Mas antes que eu tinha falado, que tu perguntou quando investir, cara, eu acho que faz, sei lá, uns 2 meses que eu escutei, deve ter visto também, o Luiz Barsi falando quanto que ele recebia em dividendos, quanto que ele recebeu em dividendos no ano passado. Sim. Foi mais ou menos 1 milhão por dia. Sim. Em dividendos. Meu Deus. E aí perguntaram pra ele, quando tu acha que tem que vender? Eu falei, cara, eu não compro uma ação pra vender. Eu compro pra entrar no negócio e ganhar muito dinheiro e continuar ganhando muito dinheiro. Eu não compro pra vender. Compra um carro e tu não quer estragar o carro. Não, tu quer que o carro continue funcionando. Eu achei demais isso. Só que, claro, todos esses dados... É que a gente tá falando de uma pessoa que compra um pedaço da empresa, né? Não são só ações, né? E uma outra coisa que tu falou do PDD, que agora eu vou trazer um assunto que eu tô lendo bastante. Cada vez que eu leio eu fico mais confuso. Que a verdade é essa. Porque, é que eles têm falado... Nos Estados Unidos começou a acontecer muito mais, que são os layoffs das grandes empresas. As big techs, etc. E começou a atingir outras empresas menores que estavam no fluxo, porque as big techs estavam pagando bem, tinha muita gente, o mercado estava gerando mais produtos, as pessoas estavam consumindo mais e começaram a mandar bastante pessoas embora. E inclusive foi o Elon Musk que falou que ele acredita que isso vai acontecer e que nós vamos ter uma grande recessão até o final de 2024. Não sei se tu tem lido sobre isso, como tu está acompanhando esse tipo de coisa, e se porque assim... O PDD, na verdade, são as inadimplências, certo? Sim. Se houverem layoffs, vão ter mais inadimplências. Sim. Ou seja, não necessariamente os números vão voltar porque vai continuar tendo cada vez mais inadimplências, certo? Então, eu não sei o que tu acha sobre isso ou se é só mais uma teoria da conspiração. Porque, né, hoje em dia tudo é teoria da conspiração. E no fim tem muita coisa, né? Ela faz sentido, mas eu acho que a maioria da PDD daqui pra frente, ela vai vir de modo muito mais pontual. Por quê? Porque no momento que o banco começa a identificar, o banco já viu tudo isso, dessa questão de layoffs, isso é uma realidade, a gente já está em recessão técnica nos Estados Unidos desde, corrija-me se eu estiver errado, mas foi setembro de 2022. Setembro de 2022 deu 2 trimestres de PIB negativo, foi isso, né? A gente entrou em recessão técnica nos States. Quando o banco, já vendo isso em fevereiro do ano passado, o que ele fez? Ele já começou a recalibrar as chavetinhas lá das concessões de crédito. Hoje tem uma caixa preta dentro do banco que se chama análise de crédito. Tu tem um, o João tem outro, eu tenho outro, todo mundo tem uma análise de crédito de acordo com a capacidade de renda, com o emprego que eu tenho, com o empregador que eu tenho. Cara, são mais de 1000 indicadores que a gente não tem acesso, que tu dá um enter e ele roda para ti dizendo tu pode emprestar tantos mil em cada linha, na linha X, Y, Z, de acordo com a garantia. Então o que o banco faz? Ele calibra a análise de crédito para esse tipo de cenário, cada vez mais pessimista, se baseando pelo princípio da prudência da contabilidade, que é sempre a mais, muito a mais. Então, pode ter recessão?
beleza, pode ter, é provável que tenha, o lucro enxuga um pouco, só que o banco já está calibrando essa chaveta para emprestar cada vez mais aonde? Força os caras a emprestar para o consignado lá do TJ, do TRT, do TRF, da não sei o que. Porque ali o cara não tem escapatória, vai vir na fonte. Então já tem muito movimento forte e já tem muito movimento para recuperação de crédito com taxa de juros mais baixa, porque ele sabe que ele igual vai ter que considerar do juro mais baixo. Então o banco já está se preparando para isso. Não quer dizer que não vai baixar o lucro, é provável que aconteça em algum momento. Sim. Pelo ciclo, mas ele vai estar muito mais preparado que se ele não tivesse esse cuidado. Faz sentido. Não, mesmo que aconteça, que já está acontecendo os layoffs, né? A gente só não sabe o quão grande vai ser o impacto. Tem gente muito mais pessimista do que a realidade, eu acredito. Eu não acho que, cara, se tudo tá indo mal, enfim, vai tudo meio que ir mal, não tem muito o que fazer, né? Tem que se preparar, no caso, se proteger. No meu caso, eu tento mais diversificar tudo que eu invisto pra, tipo assim, cara, tô perdendo aqui, mas aqui tá menos pior, né? Mas aí a gente tem um exemplo, né, João? Por exemplo, 2020, cara. 2020 estava tudo, teoricamente, indo mal. Mas tiveram pessoas que saíram muito bem. Sim. Então o banco ele sempre está buscando essas fontes de receita diferentes, tanto que quando 2020 reduziu muito a concessão de crédito, porque a galera estava se perdendo nos pagamentos, a parte de M&A, que a bolsa foi beneficiada, eles entraram rasgando. Começaram a contratar gerentes de investimento a nível de 40, 50 gerentes por mês. Coisa que hoje, se for pegar, é 2, 3 a nível Brasil. Sim. Por quê? Porque eles investiam no M&A das empresas que estavam captando recurso, que o mercado estava bombando, e eles iam lá e tiravam 500, 600 milhões de uma negociação. Então, olha o quanto isso compensa de crédito na PF, que tem que ficar colocando um a um. E aí, na própria análise de crédito do cara, o João trabalha para a Apple. Qual que é o salário do João? O João ganha 22 conto por mês. E o Pedrinho? O Pedrinho trabalha no TRF da 5ª região. Quanto é que ele ganha? 6,5. Quem é que tem mais limite de crédito? Bota pro Joãozinho. O Joãozinho vai pagar melhor. O Pedrinho vai pagar melhor, desculpa. O Pedrinho vai pagar melhor. Isso, Pedrinho. E aí o Pedrinho vai lá e pega empréstimo, enquanto que o João pega aqui, pega ali, pega no outro banco e ele dilui o risco. E aí cada banco tem só um pedacinho de risco. E é isso que acontece. Nunca brinquem com o banqueiro. Eu sempre falo, o banqueiro ele é um bicho muito esperto, cara. Dá pra... Muito esperto. A gente aprende cada vez mais. É uma loucura, cara, porque, pro banco emprestar dinheiro porque ele tá ganhando de algum jeito, né? A verdade é essa. Eu vou trazer uma outra coisa que eu só anotei aqui pra eu não esquecer, tá? Que eu recebo muito essa pergunta e, na verdade, eu sempre... Quando me mandam as perguntas de finanças, eu falo, cara, pergunta pra esse cara aqui, Marcos Samuca. Porque pra mim é tipo assim, eu vou te dar uma opinião minha baseada no que eu leio. Diferente de uma pessoa que estuda muito mais isso, né? Quando te perguntam, não sei se perguntam muito isso, cara, tenho 10 mil reais pra investir. O que tu geralmente fala pras pessoas? Cara, eu recebo muito essa pergunta quando tem venda de bem. Verdade. Muito cara vende um bem. Pô, vendi meu carro aqui, 80 mil reais, vendi minha casa aqui, 350, recebi herança de 500 mil. O que eu faço com a grana? Tô perdido. Primeiro, suitability. Cara, é um dos assuntos mais chatos de investimento, eu não vou ficar falando dele aqui, mas é o perfil de investimento do cara. Cara, é estômago, cada um tem um estômago diferente. Eu, Samuel, não invisto como vocês, não invisto que nem o cara que tem um monte de cripto na carteira. Eu sou mais caretão, eu sou conservador. O cara que é mais arrojado, ele pode ter mais ações na carteira. Mas como que eu, Samuel, meu perfil de investimento, não importa o de vocês, eu vou dar minha opinião aqui, o que eu faria hoje. Se eu tivesse 10 mil reais no cenário que a gente tem hoje dentro do Brasil, com renda fixa pagando 1,1% líquido ao mês, com boas empresas grandes, como é o caso de Bradesco, de construtoras, como é o caso de Cirela, como é o caso de Taesa, que é um pouco mais previsível, que podem ter um potencial de retorno, o que eu faria com 10 mil reais? Eu pegaria 6 mil, eu investiria em renda fixa para receber esse 1,1% líquido ao mês, tendo a garantia que eu ia ter um dinheiro resguardado, se só os 10 mil fosse meu dinheiro, tá? Eu só tenho 10 mil. Eu pegaria 2 mil, colocaria em Bradesco. Sinceramente, eu colocaria em Bradesco porque eu acho que é uma ação que tem potencial de valorização muito bom pelo cenário que está hoje. 15 de fevereiro, tá, gente? 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. Importante. Isso aqui é o Samuel, porque só que aqui a gente já começa a tomar risco, porque pode dar errado. Tá? Quando a gente fala de ação, pode dar errado. Eu pegaria 1.000 reais para compor a parte mais sólida da carteira e colocaria em Taesa, e os outros 1.000 eu colocaria em Cirela por causa do ciclo do que a gente tem em juros agora. E Cirela, hoje o preço que está lá 15 e pouco, poderia pegar melhor a 14, 13 reais que ela ficou oscilando, poderia esperar um pouquinho, pegar melhor, mas eu já colocaria hoje porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando vem a empresa já desgarra. Tanto que eu comecei a comprar em 12, PMD 13, foi a 20, eu não vendi, voltou para 14. Mas a minha ideia é justamente vender quando tiver um ciclo melhor de juros no Brasil, e melhor eu digo mais baixo. Sim. Né? Então, eu colocaria hoje renda fixa pós,
eu colocaria a Bradesco, que é banco, colocaria a construtora, que é a Cirela, colocaria um pouquinho de transmissão de energia que, independente do cenário, vai continuar performando bem e pagando 10, 11% de dividendo ao ano, que é uma transmissora de energia elétrica, né? Não é distribuidor. Não é distribuidor, perfeito. Muito bom. Ele prestou atenção. Prestou atenção. É isso aí. Prestei atenção. Gostei disso aí. Por que tu diz a renda fixa após? Porque após a gente está com um cenário cada vez mais difícil de queda de juros. Tu acha que tende a subir mais ainda? Não, eu acho que ele vai ficar estável por mais tempo. Porque o gasto, ele tá vindo de cada vez mais forte e esse governo ele se baseia em gastos. Sempre foi assim. Se tu tem mais gastos, tu vai ter que forçar a mão do Copom para baixar a taxa de juros. Se tu forçar a mão, tu vai criar um desgaste político. E aí, no momento que tu cria um desgaste político, tudo fica pior. Então eu prefiro deixar no pós, cara, nesse momento. Eu não vejo... Se a gente tiver mais burburinho... O que acontece? Quando a gente tem mais risco dentro do mercado, é um assunto um pouquinho mais complexo, vou tentar deixar da maneira mais didática possível. Quando a gente tem mais risco no mercado, a gente tem uma coisa que se chama curva DI futuro, curva de juros. Ela sobe porque a gente está entendendo que tem mais risco. Quando tem mais risco, os títulos públicos têm que remunerar mais porque o nosso país tem mais risco. Então, para o investidor trazer dinheiro, os nossos títulos públicos têm que pagar mais. Se essa curva sobe, os pós são beneficiados e os pré-fixados eles perdem valor. Perdem dinheiro. Perdem valor. Então a gente tem muito barulho nesse momento e por isso eu prefiro manter no pós. Eu, Samuel, identifico que a gente tem muito barulho. Qual que é a perspectiva, por exemplo, se tu pegar os economistas-chefes do Banco do Brasil, das melhores hedge que eu confio mais, é que possa ter uma redução sutil de 0,25 no segundo semestre. Tá, Isso não é nada. Não é nada. Então, e no fim tu tá ganhando ainda da inflação. Quer dizer, ganha não, tu tá junto com ela. Exatamente. Né? Porque se tu vai ter essa força toda da Selic para controlar a inflação vai ficar na casa dos 5,5, 6. Então tu ainda tá ganhando. Então tu não tem um trade-off bacana ainda. Tu não tem uma troca de uma mão pela outra que compense o risco do pré-fixado. E aí tu precisa ter uma parte mais segura da carteira. Por isso que eu ficaria no pós ainda por algum tempo. Pelo menos uns 6 meses. O pré-fixado e o pós-fixado. Isso, exatamente. O pré-fixado é aquele que tu já tem a taxa contratada. Entendi. Alguns têm liquidez que tu pode vender antes, que geralmente são os que sofrem com essa curva de juros. E uns que simplesmente não tem. Que nem pegar uma LCA hoje pré-fixada para 6 meses, pode desabar o teto aqui que a gente não consegue resgatar. Né? Dependendo da cláusula contratual, mas a maioria é assim. Então tu não consegue nem resgatar. Ela vai ficar te pagando aquele valor X lá. Entendi. Tá pronto pra investir agora? Cara, eu até tenho umas coisas, eu vou ter que mostrar pro Samu. Tava abrindo o ombro, né? Eu tô quase abrindo o aplicativo. Tá, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Aí. Show, e quando é que é a próxima turma? Ou tá aberta? Na verdade, agora, eu vou dar um spoiler aqui, na verdade já tem muita gente que eu tô contando isso e já não tem mais problema. O IZ ele vai passar a ser perpétuo, agora a partir do dia 6 de março. Tá? A partir do dia 6 de março o IZ vai ser perpétuo ao valor de 9,97. Então, em dezembro tinha muita gente que queria investir. E essas pessoas acabaram não voltando, vão deixar para depois do carnaval. E eu optei por colocar no perpétuo para poder atender quem quisesse investir. Porque, cara, quando a gente compra essa xícara aqui lá do eBay, a gente quer a xícara hoje, porque a gente vê a cor bonita e eu quero hoje. E muita gente, quando vê alguma movimentação no mercado, quer investir hoje. E daí eu optei por deixar o IZ não por escassez por turma, que acabava sendo legal, porque tu pegava um grupo, mas colocar as pessoas na vontade delas. Quer comprar hoje, quer começar a assistir hoje, vai estar disponível. E o valor ele vai baixar, inclusive, que está 1.300, vai para 997 e é isso. E aí tu vai ficar atualizando ele... Eu atualizo conforme a necessidade. Por exemplo, agora mudou muito o cenário, eu faço uma atualização. Tem uma aula, por exemplo, que é a aula de número 1. Cara, aquela aula de número 1 eu fiquei feliz comigo mesmo, porque ficou muito bacana. Modéstia à parte, ela ficou muito bacana. E ela tá com uma qualidade um pouco inferior de vídeo, mas as pessoas me pediram, eu perguntei para os alunos, cara, vocês acham que eu devo atualizar? Cara, não muda, porque tá muito boa. Tá muito boa. E aí eu não mudei, por pedido dos próprios alunos. Mas sempre que é necessário, eu vou lá e faço atualização. Cara, e dentro hoje, algumas ideias, assim, pra tu ainda ganhar mais dinheiro com o curso. Tu tem planeja ou já tem uma comunidade onde teus alunos conseguem se comunicar, conversar, alguma coisa assim? Hoje tem um grupo que ele é gratuito, que é o Investindo do Zero, que é no WhatsApp. E lá, inclusive, eu posto tudo que eu compro e que eu vendo. Pô, bom, hein? Porque eu sei que as pessoas querem saber o que eu tô fazendo e eu acho que é importante para transparência. Eu sempre falo. Sistema financeiro, e eu não digo só pessoas, mas instituição, tu quebra por 2 motivos. Credibilidade e liquidez. Ou tu não tem dinheiro ou tu é corrupto. Tá? Se tu não tem credibilidade, as pessoas tiram dinheiro, tu falta liquidez, tu quebra. Então eu me baseio pela mesma coisa. As pessoas têm que acreditar em mim. Como que eu mostro isso? Através das minhas ações. O que eu estou comprando e o que eu estou vendendo? Eu não estou falando uma coisa e fazendo outra. Não, tá alinhado. Se eu perder dinheiro, eu vou estar vendo. E é isso. Cara, pensa
claro, tu deve gostar muito desse do gratuito, né? De tu ajudar gratuitamente. Mas daqui a pouco, faz uma comunidade tua para as pessoas mesmo poderem conversar. Cara, eu faço parte hoje da comunidade do Pedro Sobral, tá? Vocês conhecem ele e tudo mais. E hoje, cara, ele simplesmente fatura o dinheiro dele, claro, o curso dele é o melhor que tem disparado e tudo mais, mas a comunidade é o que faz as pessoas renovarem o curso dele, entendeu? Então, tipo, o curso dele hoje tem duração de 1 ano e, tipo, pra mim, que já estudei, já sei todo o conteúdo, beleza. Ele continua atualizando e tudo mais, mas hoje a gente renova o curso pra estar dentro da comunidade, saber o que o povo tá pensando, as experiências e tudo mais. Daqui a pouco isso é um baita negócio pra ti, pra tu ter ali aquela renda todo ano entrando. O Grupo Primo faz a mesma coisa. Pra quem comprou cursos deles, qualquer um, tem as comunidades deles, são no Facebook até. Isso, é no Facebook. É uma desgraça aquilo lá, mas enfim. É a única coisa que serve Facebook hoje em dia. Putz, os caras têm dinheiro pra investir numa outra... Enfim. Tem isso também. É interessante isso, porque eu saí dos grupos, porque eu não via tanto conteúdo bom girando por lá. Mas eu continuei numa outra, eles têm vários cenários lá, num outro que são só as atualizações. Só atualização. Tem lá que tu paga só para receber as atualizações. Tu mantém durante 1 ano e depois tu renova para receber só as atualizações. Isso é bom também, para tu ter essa rentabilidade, essa previsão todo ano de estar entrando. É bom, porque teu conteúdo, depois dessa conversa hoje, teu conteúdo, não comprei teu curso ainda, mas deve ser um absurdo de bom. Então, as pessoas vão fazer questão de estar todo ano lá, te botando mais uns pilinha na conta. Verdade. Porque, hoje em dia 997 com conteúdo perpétuo, é bom. É barato, é bem barato. A concorrência, ela geralmente cobra 2,5 para cima com esse conteúdo. E esse teu mercado é muito forte de concorrente, né? É forte. Cara, finanças, bom, tu sabe também, né? É que depende o forte, cara. Putz, não, eu digo que tem muita gente. Eu comecei aos poucos agora a divulgar que eu faço consultoria para pequenas empresas. E aí eu recebo muito, tá caro. Tá caro. Eu falei, cara, beleza, tá caro por quê? Porque ele entrega isso. Eu falei, ele entrega mesmo? Então faz com ele. Sim. Porque eu tenho certeza que eu entrego o que eu tô prometendo, sabe? E eu já comprei curso de concorrentes. E, cara, curso... É que assim, para eu fazer uma consultoria para uma empresa ou para um pequeno negócio, cara, não tem como eu fazer uma consultoria geral. Eu não sei como que tá o teu financeiro, como que tá teu fluxo de caixa, não sei como tá muita coisa. Então eu vejo isso em curso de finanças, eu vi bastante gente dizendo que ganhava dinheiro. E, cara, tu olha o Instagram da pessoa, tu já diz assim, peraí, como é que tu tá ganhando dinheiro se tu olha pra vida do cara e tá um negócio muito fora, sabe? E eu sofri muito essa pergunta também, porque muita gente fala, cara, peraí, mas tu tem teus negócios e tu trabalha pra uma empresa? Sim, eu trabalho pra uma empresa de fora. Quer dizer, trabalhava, agora não trabalho mais. E qual é o problema? Não, mas peraí, então tu é funcionário? Sim, eu trabalhava fazendo consultoria, desenvolvimento pra eles, e é isso aí. Então eu vejo muito charlatão. E o problema é esse hoje das redes sociais, né? Tu vê os charlatões lá que eu aposto que tenham vários, só que a gente no fim acaba pagando pra ver, né? E quando tem um conteúdo verdadeiro de qualidade, a gente tem que valorizar. Daí entra o que eu falei pra vocês de mostrar o que eu compro e o que eu vendo. Porque isso dentro de finanças é o básico, né? Perfeito. Só tem uma linha muito tênue que a gente tem que cuidar, né? Que é a questão de proibições que a gente tem dentro do Brasil em termos de regulamentação, né, cara? Porque hoje tu só pode indicar compra e venda de papel se tu é CNPI, que eu não sou CNPI. Só que o cara que é CNPI e indica a compra de uma ação, ele não pode comprar aquele papel. Então eu não vou. Sim. Eu não vou indicar. Não tá indicando, tá só dizendo, olha, estou fazendo isso. Que na verdade, até consegue ver o que as pessoas estão comprando, não consegue? Existe um portal onde tu consegue ver as maiores transações, pelo menos, da ação. Só que tu não vai conseguir ficar pescando as informações de pessoas. Por pessoa. Não consegue. Não consegue fazer isso porque é questão de sigilo, né? É sigiloso. Né? Tem esse sigilo. Então, cara, o grande lance é... Eu posso mostrar, mas eu sempre... Tanto que eu larguei um áudio pro pessoal chamando todo mundo de adulto, né? Eu disse, todo mundo é adulto aqui, né? Vamos ser crescidinhos, cada um assume seu risco. Eu vou colocar, mas vocês têm que entender o seguinte, o meu perfil Samuel é tal. Eu funciono assim, eu compro para tal período. Porque se o cara comprar hoje e vir lá me incomodar amanhã, eu vou dizer, cara, tá ali meu áudio, eu explico muito bem, né? Deixa eu terminar. Cara, eu ia terminar, mas eu preciso fazer uma pergunta. Porque eu já passei por isso e... Putz, eu tava na ponta da minha liga, até esqueci de colocar. Day trade. O que tu acha sobre o day trade, cara? Eu gosto. Day trade é foda.
Cara, day trade é operação de tesouraria de banco. Fora isso, afaste-se. Cara, não, assim, ó, o day trade, o que acontece, cara? Esse vício por ficar na frente da tela entra dentro daquela aleatoriedade do dia que eu falei pra vocês, da ação se movimentar dissociada de qualquer outro fundamento. Existe uma coisa que a gente tem dentro do mercado que é a análise gráfica, mas a análise gráfica ela erra muito. Eu já estudei muita análise gráfica. De verdade. Eu sei como que funciona a análise gráfica. Mas ela não significa que tu vai conseguir ter uma renda previsível daquilo ali. Porque tu vai entrar dentro do passo aleatório do curto prazo. Sim. Então eu acho que quem faz muita operação boa de day trade é a tesouraria do banco, que movimenta muito dinheiro. Esses caras têm uma expertise um pouco mais pontual para identificar a discrepância no mercado em tempos mais curtos. A pessoa física, ela geralmente não tem o capital e nem a velocidade para fazer isso. Então eu acho que o day trade é o último ponto. É o cara que é muito profissional. E geralmente é feito o caminho inverso. A pessoa começa com day trade para quebrar a cara e depois ver que deveria ter começado por empresa boa. É tipo aquela coisa das apostas, meu. Eu vejo hoje muito esse fascínio da venda do curso pro day trade e tudo mais. O cara lá com a tela fazendo isso aqui, ó, a tela do monitor do cara. Isso eu acho que vende muito. Vende a ganância. Exato. Por isso que Ponzi Scheme, a pirâmide financeira, ela funciona. Porque é a ganância. O cara te oferece 3% ao mês e a pessoa vai lá e bota o dinheiro porque acha que vai ganhar 3% ao mês. Isso aí. É isso aí. Não quer falar sobre pirâmide também? Não, a pirâmide acho que nós vamos trazer um especialista. Alguém que vai vir aqui nos vender Inodê ou alguma coisa do gênero. Alguma coisinha assim, meu. Tá louco. Mas é isso aí. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que com certeza... Não, acho que o Samu podia vender o curso dele aí, né? O arroba dele, aquela coisa toda. Vamos botar um linkzinho aqui na descrição também. Vamos, um link pro Instagram do Samuel, pro próximo curso. Não, pro curso agora perpétuo. Vai ter desconto? Vai ter desconto, porque 1.300 vai para 997 e já tá barato demais. Eu não vou falar vindo pelo link depois do boleto, a gente ganha comissão aqui, tá? Eu não vou falar de preço. Mas me sigam lá, @SamuelGres, quem quiser entender de mercado, quem quiser falar sério, de mercado, entra no link lá na minha bio, tem curso de finanças pessoais também. Para quem quer começar do absoluto, básico, lá para como estruturar um orçamento, tem também, que é metade do preço, é 497, mas tem essa opção também, tem planilha para controle de finanças pessoais. Vai encontrar esse tipo de conteúdo lá também, apesar de eu falar menos no dia a dia, mas está muito bem estruturado também. Excelente. Pô, parabéns pela, né? Pela aula aí. Dicção, pela aula, pô. 2 locutores aqui. Bem demais. Obrigado pelo convite, eu tive que ouvir tanta... E eu provavelmente vou escutar isso de novo. Falei pro Tuto antes, hoje meio-dia, acho que a gente tava conversando. Eu recebi tanto elogio pra ele, que eu fiquei assim, caralho, como assim, cara? Que droga. Ele fala, não, o Tuto ele fala bem, né? Estão te elogiando que tu conseguiu uma dupla muito boa pra fazer um podcast contigo. É, copo meio cheio, né? É claro. O pior é que daí eu falo isso, agora eu vou receber as críticas pra mim. Assim, eu acho, então, João, acho que tu tinha que... Então tá, cara. Muito obrigado. Não se esqueça de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Valeu. Valeu.